Estamos então de regresso para aquela que é a segunda e última parte do nosso debate de hoje, a natalidade, que incentivos, apoios ou medidas podem ou devem ser feitas para ajudar ou a potenciar pelo menos o aumento da natalidade no nosso país e em particular na nossa região, no nosso distrito, no nosso município, no nosso concelho. Inês, bom dia mais uma vez. Estávamos nós a tentar debater se o conceito de família tradicional tem ou não vindo a sofrer alterações e se este pode ser um dos aspectos mais importantes na hora de se pensar ou de se decidir ter filhos. Bem, claro que o conceito de família tradicional tem sofrido alterações ao longo dos tempos. Existe uma maior qualificação a nível profissional. Isso leva a que haja um aumento da jornada laboral de ambos os sexos. Logo aí há um aumento de stress e da conciliação, entre trabalho e família, o que faz com que haja realmente essa alteração e que provoca a alteração do conceito de família tradicional. Há alguns anos atrás estávamos perante a situação de as pessoas casavam muito cedo, tinham filhos, a mulher ficava em casa para cuidar dos filhos. Hoje em dia isso já não acontece. Tanto a mulher como o homem trabalham, têm horários demasiado pesados. Isso realmente causa aí um entrave à possibilidade de ter filhos. Quando pensam em ter filhos, deparam-se com essa barreira. E claro que é um problema aí, que altera o conceito da família tradicional a que estamos habituados e a que estávamos habituados. E há medidas que podem ser tomadas realmente para combater isso a nível do trabalho, alterações no trabalho de forma a facilitar realmente essa possibilidade de quem quer ter filhos. Referia-me também aqui no conceito de família tradicional, e sem querer ferir suscetibilidades, mas porque é também uma tendência, uma evolução, uma própria evolução natural da sociedade, à liberalização, digamos assim, de casamentos, do casamento gay, por exemplo. Referia-me sobretudo a isso, ou seja, será que estes assuntos podem interferir diretamente também nos níveis de natalidade? Naturalmente que ninguém vai mudar a orientação sexual de cada pessoa, mas percebem a minha questão? Sim, percebo. Bem, realmente houve essa liberalização em relação ao casamento e hoje em dia há menos casamentos do que havia há uns anos atrás e a taxa de divórcio aumentou. Se antes estávamos perante a situação de casais que se casavam e o casamento era para a vida, e após o casamento tinham filhos e não havia sequer o pensamento do divórcio, e criava-se supostamente o conceito de uma família sólida e para a vida. Hoje não estamos perante isso. Hoje temos uma diversidade de possibilidades, casamento, divórcio, casamento gay, e claro que isso também veio alterar o conceito de família tradicional. Hoje em dia, se casamos e já vamos com o pensamento da existência e da possibilidade do divórcio, já vamos com esse receio, se calhar pensamos duas vezes antes de ter filhos, porque não sabemos se aquela relação é para a vida. E depois temos muito aquele pensamento de um filho vai ser um peso. Infelizmente existe esse pensamento que não pode haver. E quando realmente tomamos a decisão de ter um filho, não podemos estar a pensar nesse tipo de possibilidades, porque toda a vida é feita de incógnitas, feita de imprevistos, e se nós não arriscamos, se nós não fazemos aquilo que realmente queremos e aquilo que realmente nos motiva, nunca vamos sair do mesmo sítio. E por isso, apesar do conceito de família tradicional ter alterado, acho que não podemos ter medo de fazer aquilo que queremos e aquilo para o qual estamos vocacionados, apesar de todos os obstáculos que podem vir a surgir. Muito bem, muito obrigada, Inês, por este contributo. Isabel, mantenho a questão, portanto, o conceito de família tradicional
é inevitável, tem-se vindo a alterar e até que ponto é que tem pesado no número de nascimentos? Sim, é inegável que, de facto, o conceito de família, ao longo das últimas décadas, sofreu uma enorme mudança, não é? Temos o conceito de família tradicional, pai, mãe, 2 filhos. Atualmente temos uma diversidade de famílias totalmente diferente. Agora, o casamento homossexual, temos as famílias monoparentais, temos, pronto, um sem fim de tipos de famílias. Se pesa diretamente na alteração da taxa de natalidade, penso que poderá influenciar, mas não será o grande motivo para a redução da taxa de natalidade. Portanto, a questão do conceito de família não é, digamos assim, o que mais pesa na hora de ter filhos. É essa a ideia, portanto? Penso que não. Penso que há muitas preocupações anteriores, como já tinha referido, as condições de vida de família, a qualidade de vida de família será sem dúvida o principal fator que na hora de ter filhos ou não irá pesar na sua decisão. E penso que toda esta mudança do conceito de família é até uma mudança boa. Já diz o autor, mudam-se os tempos, muda-se a vontade, muda-se o ser, muda-se a confiança e todo o mundo é coberto de mudança. Por isso, mudar é bom, não é? E espero que, de certa forma, sejam implementadas medidas, não é? Que façam com que a situação atual melhore. Muito obrigada. Domingos, implementar medidas, diz a Isabel, mudar é bom também. Incluir as medidas de apoio à natalidade no Orçamento do Estado para 2015 pode ser já um bom começo? Sabemos nós que na vontade das pessoas não podemos interferir, portanto, esse assunto temos que, de facto, ou esse ponto está a assumi-lo como adquirido. Portanto, excluindo a vontade, há que passar da teoria à prática. Como é que se consegue isso? E a pergunta é se incluir medidas de apoio à natalidade no Orçamento do Estado é, pelo menos, um bom começo. É sinal de que se está a tentar, pelo menos, fazer alguma coisa. Teria sido o melhor começo se, no início, em 2011, o governo que começou funções, em vez de dizer que estaria disposto a ir para além da Troika, estivesse disposto a negociar verdadeiramente com os nossos credores externos e proteger os portugueses ao máximo da austeridade. Isso seria visto com melhor olhos. Inserir uma medida destas no orçamento para 2015 é eleitoralista, porque, repare, o PSD há pouco tempo encomendou um relatório e parece que já quer. O Orçamento de Estado tem que estar preparado dentro em breve, portanto, não se encomendou o relatório para ler e para implementar uma outra medida. Não vejo com maus olhos que isso seja feito, verdade seja dita, mas também não vejo que sejam capazes de produzir os efeitos. Repare, fala-se nisso, mas não se fala verdadeiramente nos números. Nós não sabemos que taxa é que queremos verdadeiramente atingir. Não sabemos qual é o custo que temos que suportar para essa taxa ser atingida e, portanto, parece-me uma coisa honestamente, muito eleitoralista. Mas eu gostaria de ir um bocadinho atrás das estruturas familiares, que é uma coisa que me interessa particularmente. O conceito de família tradicional. O conceito de família. E, se calhar, fugiríamos um bocadinho da noção da demografia, da economia, da finança e da política, e fôssemos para um conceito um bocadinho diferente, que é o seguinte: a natalidade depende da vontade do homem e da vontade da mulher. A mulher, do ponto de vista humano, está muito mais pressionada devido ao facto de que a sua capacidade de procriar tem limites. Um limite bastante inferior à capacidade de procriar do homem. E isso explica o porquê de as mulheres, no geral, ser muito mais seletivas na escolha do parceiro. Porque o custo da maternidade é claramente superior para a mulher do que para o homem. Se antes os casamentos eram muito mais duradouros noutros tempos, porque existia o preconceito social do divórcio e existia a dependência de rendimentos da mulher.
A partir do momento que foi aberto e bem o mercado de trabalho às mulheres, ainda hoje discriminadas do ponto de vista salarial e do ponto de vista de alguns lugares que podem ser ocupados por mulheres e continuam a ser monopolizados por homens, apesar disso tudo, a mulher foi, com o tempo, conquistando o seu lugar. E a conquista desse lugar teve custos. Como há pouco a Andreia, se me permite, disse, existem questões de carreira que de antes era somente possível para os homens e hoje se colocou também possível para as mulheres. E, portanto, isso retirou um bocadinho de tempo e o tempo que seria necessário para planear uma vida em família. Ou seja, começou-se a olhar para a vida em família de forma completamente diferente. Quando se pretende ter um filho, há uma coisa que pesa muito ou que pesa mais para as mulheres do que para os homens, que é o facto de que tem que existir alguma estabilidade conjugal. Não sei se repararam que o número de divórcios diminuiu à medida que a taxa de desemprego aumentou. Porquê? A dependência de rendimentos. Quando estamos em períodos de... Vou só aqui lançar-te uma pergunta. Achas que, mediante isso que disseste agora, achas que estamos então num período de recessão? Achas que tu disseste que anteriormente, não é? Que os casamentos eram mais estáveis porque a mulher dependeria essencialmente do rendimento do marido. E agora apontas que com o aumento da taxa de desemprego também diminui o número de divórcios. Qual a relação causa e efeito para ti desta situação? Estás a perceber a pergunta? A relação causa e efeito é a seguinte. A recessão cria desemprego. Desemprego cria uma quebra de rendimentos, quando, logicamente, é um desemprego de longa duração. Isso faz com que muitas das relações que em situações normais seriam quebradas, não são quebradas. Ou seja, o casamento não é desfeito, apesar de que a relação conjugal não vive os melhores momentos. Mas isso é precisamente o que se passava há uns bons par de anos atrás. Nós sabemos muito bem que na década de 60, 50, 70, a violência doméstica não era conhecida. Muitas mulheres passaram muitos sacrifícios. Isso faz parte da história social. E isso também pesa. Ou seja, a estrutura da família hoje é diferente, porque nós temos dois agentes que fazem parte da família que são independentes do ponto de vista de rendimentos. E isso faz com que a estrutura... Por isso é que há as famílias monoparentais. Há uma pessoa que não depende absolutamente de ninguém para poder constituir família e ter filhos. Precisa sempre de um parceiro, obviamente. Não vai buscar filhos ao supermercado, precisa, como o Cristiano Ronaldo, que foi ao supermercado dos Estados Unidos e trouxe para cá. Mas é sempre preciso um parceiro. E, portanto, aquilo que eu quero dizer, e para terminar... É que qualquer dia vão estar parceiros à venda no supermercado. Já não faltou muito. Já faltou mais. Mas isto vai ter que se resolver de alguma forma. Para concluir, queria dizer então que, de facto, existe esta questão que é fraturante no meu entender, que é a emancipação da mulher, da sua capacidade também ter carreira e com todo o direito, e que de certa forma fragiliza esta estabilidade conjugal. Porque não é só o facto da mulher sentir que a estabilidade conjugal não parte só, ela não tem que sentir a estabilidade conjugal só do homem, ela também tem que sentir, no meu entender, que é capaz de criar estabilidade conjugal também. E quando as pessoas se direcionam ou se focam muito para as carreiras, começam a sentir ou a ter a percepção de que essa estabilidade conjugal pode estar em causa, e isso claramente influencia o facto de se poder ter filhos ou não ter. Eu só gostava de comentar. Eu gostei muito da tua intervenção, desde já, e acho mesmo que tens razão. E acho que a natalidade, e eu já tinha referido no início, a descida da taxa de natalidade vai influenciar drasticamente esta situação. Porquê? Porque a população vai envelhecer
e aliada vai estar um conservadorismo, e diretamente a este conservadorismo, não é? Estarão em causa os direitos das mulheres, ou seja, a incapacidade delas imporem os seus direitos perante a própria entidade patronal, o machismo que ainda se nota, infelizmente, na nossa sociedade, se bem que tem melhorado muito. Por isso, muito bem. Muito obrigada. Hugo, a questão é ainda a mesma, no caso vou recuperar porque queria ouvir a opinião de todos vocês sobre isto. Pode ser breve a resposta. A pergunta é, portanto, se incluir medidas de apoio no Orçamento de Estado, medidas de apoio à natalidade, claro está, no Orçamento de Estado de 2015, é ou não já um bom começo, ou pelo contrário, como dizia o Domingos, não passa de uma medida eleitoralista? Sim, qual a tua opinião? Há uma dupla vertente que poderemos seguir. É assim, numa primeira percepção, enquadra estas medidas um pouco como sendo avulsas. É uma medida plenamente aquelas medidas que vendem bem, como se costuma dizer. Cai bem no ouvido do português dizer que vamos ajudar as famílias, vamos incentivar, mas não deixam de ser medidas avulsas, porque efetivamente elas vão surtir o mesmo efeito que todas as medidas que foram tomadas até hoje tiveram, que é nenhum. Ou seja, estamos sempre é uma característica intrínseca ao povo mais do sul da Europa, que é arranjamos sempre a medida para desenrascar. Isto lá deve desenrascar qualquer coisa. Acho que o problema deve ser uma coisa séria, e eu acho que estas medidas essas a serem incutidas e a serem introduzidas no Orçamento de 2015 nunca vão ser medidas sérias no sentido de combater efetivamente o decréscimo da taxa de natalidade. Como é que um governo propõe certas medidas quando os estudos próprios que encomendou não vão surtir efeito nessas medidas? Isto é, há estudos e pensa-se quais são as soluções, mas entretanto salta-se isso e vai-se para medidas avulsas, deve servir. Eu acho que o problema parte logo aí, não passam de medidas que caem bem no ouvido do português, mas eu acho que devemos ser mais exigentes que isso, devemos saber distinguir efetivamente aquilo que é uma medida que irá surtir um efeito conciso na sociedade portuguesa e aquelas medidas que são, na minha opinião, plenamente eleitoralistas. Mas eu gostava, como o Domingos fez, também voltar à questão da família, que isso, para mim também é uma questão muito, muito importante. E nós, para compreendermos tudo aquilo que estamos a debater, só conseguimos fazer se compreendermos evidentemente e eficazmente aquilo que é o modelo e a estrutura de uma família de hoje. Falávamos, a Inês, todos falámos dos diferentes tipos de família que hoje existem e que antigamente não existiam. Era impensável, por exemplo, na década de 40, 50, uma mulher ter um filho e não casar. Por exemplo, hoje é entendido, naturalmente, falavas, por exemplo, Inês, que há menos casamentos. É efetivamente verdade que há cada vez menos casamentos, mas o casamento não é impeditivo de ter ou não ter filhos. Hoje a sociedade aceita, nem é esse preconceito já, claro, de um casal que está junto e tem os seus filhos e não necessita, evidentemente, de passar para o casamento. É uma opção. Eu acho que a nossa sociedade conseguiu evoluir a esse nível de que há uma maior liberdade. E, efetivamente, como falámos também, a emancipação da mulher, a entrada da mulher no mercado de trabalho, veio influenciar, obviamente, estes números que nós hoje aqui temos. A mulher já não está tão predisposta a ter tantos filhos porque também não tem tempo para dedicar a esses filhos como no passado tinha. Voltando ao ínfimo daquilo que é o casamento, também não concordo, e isso não poderia deixar, que até foi uma nota que me passou e que tive mesmo de apontar, que casamos com o receio do divórcio. Mas se alguém casa com o receio do divórcio não se deve casar, está a cometer um erro. é verdade, mas acontece. Mas então está enganadinho, porque eu acho que uma pessoa quando casa numa sociedade mas como a nossa de hoje, há mais facilitismo. é efetivamente mais facilitismo, mas também creio que é um pensamento não havendo, errado, claro é um está. pensamento errado, mas eu acho que já antigamente eu até compreenderia mais não o divórcio, mas o casamento com a ideia de que no futuro aquilo até nem vai dar muito resultado, mas existia uma pressão social que obrigava muitas das vezes a mulher a casar, a manter a relação, mesmo a começar essa relação. Por exemplo, um filho que nasceu, obrigatoriamente, se falarmos há 30, 40 anos atrás, era quase automático, tinha de casar. Claro. Nem havia opção para a mulher. E agora acho que há mais aquele pensamento de, se eu casar e não correr bem, eu a seguir tenho esta solução. Aí também concordo contigo.
às vezes chega-se a Que é um pensamento errado. o casamento, na minha opinião, deve ser uma estrutura, é uma estrutura muito complexa, é uma estrutura que tem os seus altos e baixos. E atualmente também passamos do 8 ao 80, passamos de que à primeira divergência recorre-se logo para o divórcio, mas creio e acho que na nossa mente acho que todos partilhamos da mesma opinião, que é muito estranho quando uma pessoa parte para o casamento já com o receio de divórcio. Porque a estrutura da família e a estrutura, tudo aquilo que nos leva hoje, parte do relacionamento interconjugal, do relacionamento de duas pessoas que se conhecem e que vão partilhar, porque, como o Domingos dizia, ainda não se compram filhos no continente, ainda não há, ainda não se vai à internet e manda-se vir uns filhos, ainda não é bem assim, pouco faltará, provavelmente, mas ainda não é. Há aqui um nicho de mercado que ainda não está a ser explorado. Mas nesta questão da relação... de aluguer, não é? São negócio. De aluguer. Táxi. É verdade. Mas há aqui outro assunto que ainda não foi abordado, que eu acho que tem todo o sentido em ser abordado, que é o caso da adoção. Estamos a falar nas estruturas familiares e na procriação, obviamente, na vontade e na capacidade de ter filhos, mas também existe uma outra vertente, que é aqueles casais que efetivamente querem ter filhos, mas que não conseguem. Ou seja, as linhas de abertura para a adoção, acho que aí também deve haver uma certa agilização, não facilitismo, mas uma certa agilização nos processos de adoção, não serem tão morosos. O Governo diz que quer precisamente introduzir uma revolução na burocracia dos processos de adoção. Também temos de ter cuidado com essa revolução, que é aquilo que eu disse, devem ser agentes facilitadores, mas com responsabilidade. Isto é, também não vamos passar do 8 ao 80. É isso que é um conceito, não é um conceito, é uma medida que pode ser efetivamente bastante benéfica para o país, mas deve ser, no meu ponto de vista, com muito peso e medida, porque também não podemos cair no oposto daquilo que se tem vivido até agora. Sim, claro, não se pode pôr em causa, sem dúvida, todo o processo de segurança no processo de adoção. Claro, acho que o que deve combater é a parte da burocracia que está inerente a um processo de adoção. Desburocratizar, de certa forma, este processo que é extremamente burocrático.